irmão que está ao seu lado. Hoje aconteceu algo comigo que é raríssimo de acontecer. Pergunta. Não é raro mesmo. Eu geralmente eu venho com a pregação pronta. E eu estava estudando ontem. E Deus falou assim, para. Eu falei, Deus, vai dar ruim. E eu quero ministrar hoje algo que Deus acabou de falar comigo aqui no louvor. Abre em Gálatas 1, verso 15. Eu geralmente estou com a pregação sempre pronta. E é raríssimas das vezes, quem está aqui há muito tempo sabe disso. Raríssimas das vezes que isso acontece. Gálatas 1, verso 14. E eu queria ministrar, porque eu creio que é um tempo de tomarmos decisões que nós precisamos aprender a caminhar com Deus. Esse é o nosso tempo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, é tempo de caminharmos com Deus. Diz Gálatas 1, verso 15. Você abriu, diga amém. Para quem não me conhece, sou o Bruno. Seja bem-vindo. Eu espero você domingo na ceia. Seja você aqui de Curicica, lá de Guaratiba ou do Recreio. Você é nosso convidado em nome de Jesus, amém? Diz o texto assim, quando porém, Gálatas 1, verso 15, você abriu, diga amém. Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aqui nós temos um problema seríssimo. Porque diz o texto que Deus separa o apóstolo Paulo quando? Quando? Lê? Antes de nascer. Eu vou repetir. O texto está afirmando que Deus não separou no ventre, não. Deus separa o apóstolo Paulo ou seja, quando Deus nos chama hoje, é só uma confirmação para quem se perdeu do chamado. Eu repito. Por quê? Porque infelizmente, ao nascer, você ficou com a amnésia de Deus. Fala assim, mas graças a Deus, eu esqueci de Deus, mas Deus nunca esqueceu de mim. Então antes de você nascer, Deus fez um trato com você. Ó, você vai lá. Você vai. Kathleen, você vai lá. E o combinado é esse. Você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. É isso que eu espero de você. Diga amém. Aí você esquece. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele vai recobrar a sua memória espiritual antes de você nascer. Parece conversa de doido, né? Isso que doido. Porque o Paulo está falando, Deus me separou. Não é que eu fui separado hoje. Deus me separou antes. É por isso que você não consegue fugir de Deus, irmão. É que você fez um trato com Deus antes. Você já teve algum sentimento de perseguição? Parece estar sendo perseguido? E não tem nada, um sentimento doido. Você fala assim, nossa, onde eu vou parece ter alguém me olhando. Onde eu vou? Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. É Deus. Vendo você tomar vergonha na cara de cumprir o contrato que você fez com ele antes de você nascer. Porque você não pode achar que é o diabo, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? O diabo está me olhando. Que sensação horrorosa. Mas por que é que ele me separou e me chamou? Está escrito, me chamou pela sua graça. Voltando ao que já pregamos várias vezes. Eu sei que existe uma doutrina de graça, mas a graça não é uma doutrina. Olha para mim.
estou pregando contra isso, mas ao mesmo tempo estou. Presta atenção. Porque se a graça for uma doutrina, há duas maneiras de sermos salvos. Eu posso ser salvo porque eu creio em Jesus, e diz o texto, que vós fois salvos pela... Fala, eu fui salvo por Jesus, e fui salvo pela... Se a graça não é Cristo, tem duas maneiras de sermos salvos. Pela doutrina graça e pela pessoa Cristo. Você pegou? Diga amém. Não diz o texto de Colossenses 3 que Cristo é tudo? Cristo é a própria graça. A graça não é algo que eu recebo, é alguém que veio a mim. Então o que o texto está dizendo é que ele me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça. Por quê? Porque ao nascer eu me separei dele. E pela graça, Cristo, ele me chama de volta. Mas o texto ele é tão fantástico que ele diz assim: aprouve, se agradou Deus de revelar o seu filho em mim. Ah, você não entendeu? Eu sei que você acha que Deus quer se agradar das coisas maravilhosas que você faz da sua vida. Mas Deus só tem um agrado: ver Cristo em você. E Deus só quer se agradar de algo, que é revelar a Cristo em você. Qual é o nosso problema? É que nós achamos que as nossas conquistas, elas falam algo para Deus. Deus está pouco importado com o que você conquista ou deixa de conquistar. Porque Deus não é homem. Deus não tem sentimentos igual você pensa. Não, pastor, Deus tem amor. Não, Deus não tem amor. Deus é amor. E o amor de Deus, pregamos isso aqui tem 2 ou 3 semanas, é Cristo. Cristo é o amor revelado de Deus. É por isso o texto, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Não é que Ele deu o seu Filho em si, mas é porque Ele deu o seu Filho, que é o seu... Não é que Ele amou, é que Ele deu o amor. Uma coisa é te amar, outra... O ser humano é capaz de amar, mas é impossível dar o amor. Eu repito. O homem consegue amar, mas não consegue entregar o amor. Mas Deus é diferente. Deus deu o amor. Por quê? Porque Deus se agradou revelar o seu Filho em mim. Para quê? Para eu ficar pulando igual maluco dentro de uma igreja? Não. Para eu ficar rodopiando uma igreja? Não. Para eu falar que eu estou cheio de poder? Não. Para eu ficar entregando profecia? Não. Vírgula. Está no texto. Fala em português. Para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e nem sangue. Para que é que Deus quer revelar Cristo em você? Para você ficar mais bonito? Não! Para que você pregue o Evangelho para quem não tem Cristo. Porque alguém que não tem Cristo revelado deveria ficar quieto. Eu repito. A mensagem do ID não é uma mensagem vá a qualquer pessoa. Jesus nunca pregou o ide fazer discípulos para qualquer pessoa. Diz o texto que junto dele só estavam os discípulos. Por quê? Porque alguém sem Cristo, sem externar a Cristo, deveria primeiro buscar isso. Esse é o desafio nosso de hoje. É que nós possamos revelar a Cristo. A grande pergunta que nós deveríamos fazer é: como? Como? E quando eu comecei a ministrar esse texto, Deus me levou a uma pessoa muito importante chamada Enoque. Eu queria ir lá em Gênesis 5. Vem comigo. Gênesis 5, verso 20. Eu acho aqui.
Gênesis 25, verso 20, Gênesis 5, verso 21. Hoje eu não vou demorar muito não, eu acho. Eu quero orar. Eu sinto que há um espírito de decisão hoje aqui, de pessoas que vão decidir caminhar com Deus. Por quê? O que está escrito? 21 do Gênesis 5, você abriu, diga amém. Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém e caminhou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era. Porque Deus o tomou para si. O texto é fantástico. Eu imagino Enoque acordava de manhã. E Enoque não falava assim: Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, abençoa o meu trabalho. Ai, Senhor, abençoa a minha família. Enoque acordava de manhã e falava assim: Senhor, hoje eu vou caminhar com você. Ah, você não entendeu, irmão. Enoque acordava de manhã e falava assim: eu tenho um destino hoje. Caminhar com Deus. Enoque tem duas características muito claras. A primeira delas é que Enoque caminhou com Deus. E a segunda é que enquanto caminhava, gerava para Deus. Ah, você não entendeu. Eu repito. Enquanto Enoque caminhava, gerou filhos. Porque é impossível caminhar com Deus e não gerar vida em Deus. O problema é que tem muita gente querendo gerar vida em Deus, mas não quer caminhar com Deus. O que de Enoque é tão poderoso que Enoque gerou um filho chamado Matusalém, ou em algumas traduções Metusalém, não importa. A palavra vai dizer que Matusalém ou Metusalém, ele significa, a palavra escrita assim: quando ele se for, tudo acaba. Grava isso. A palavra significa, quando esse menino morrer, é o fim. Então eu imagino que Matusalém estava brincando. A cada tomba ele pensava o quê? Se morrer, acabou tudo. Não, você não pegou. Entenda, Enoque é direcionado a dar um nome para a criança, chamado quando ele se for, é o fim. É claro que Matusalém é uma expressão clara de Jesus, mas eu quero que você fique aí. Toda vez que aquela criança corria, Enoque pensava: se ele se for, acabou tudo. Pastor, mas isso não é uma verdade. Isso foi uma verdade. No ano em que Matusalém morreu, o dilúvio começou. Ah, você não entendeu. Isso é tão poderoso, e tão poderoso, que no ano que o Matusalém morreu, o fim chegou. Mas enquanto Enoque andava com Deus, gerava filhos. Nós temos um problema claro com isso. Olhe para mim. Não foi Deus que andou com Enoque. Foi Enoque que andou com Deus. Pastor, mas é claro. Não. Toda vez que você toma as suas decisões, é porque você acha que Deus que vai andar com você. Mas Deus é maior. O maior vai sempre na frente. Só que se você caminha com Deus, você gera para Deus. Mas se você caminha pela sua vontade, vai gerar pela sua vontade. É daí que brota a depressão, a ansiedade, os crápulas que entram na sua vida, os problemas que você encontra. Deus não criou problemas para você. Foi o seu ego, a sua vaidade que criou problemas para você. Senhor, como é que eu saio desse deserto? Foi você que entrou, sai sozinho. Mas pastor, os anjos foram atrás de Jesus. É lógico, diz a Bíblia, e o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Se Deus te colocar, ele fica tranquilo, vai aparecer anjo, vai ser uma alegria, vai ser banquete, você vai comer com eles, olha que alegria.
Sabe qual é o seu problema? É que você acha que andar à frente de Deus faz com que Deus venha atrás de você. Posso? São dias de desculparmos a Deus das coisas que a gente acha que Ele que provocou na gente. Assume a sua responsabilidade e fala: fui eu que fiz a besteira, fui eu que fiz a besteira, fui eu que me meti onde não devia, fui eu que fiz aquilo que não devia, e isso é um problema seu. Agora tem uma vantagem, pergunta se quer saber. É só voltar a caminhar com Deus, querido. Só que só tem um problema: vai ter que largar a bagagem. Tinha um homem que ele tinha uma doença, e Jesus, antes de curá-lo, falou assim: larga essa capa. Essa capa representa, entre muitas coisas, suas dores, suas crises. Deixa eu te falar uma coisa: para o milagre acontecer, você vai ter que largar o problema primeiro. Só que sabe qual é a vantagem? Você pode largar agora. Irmão, se esse relacionamento não é de Deus, termina agora. Se essa pessoa que está na sua vida não é de Deus, bloqueia ela agora. Se onde você está se metendo não é de Deus, acaba com isso agora. Mas volta a caminhar com Deus. Porque se caminhar com Deus vai gerar vida para Deus. Mas se caminhar com você vai gerar morte que você vive. Desculpa a Deus pelas besteiras que você fez. São dias de assumirmos essa responsabilidade e falar: Senhor, eu quero voltar a caminhar contigo. Entenda, não é Deus que caminha com você, é você que caminha para Deus. Porque antes de você pensar algo que Deus já falou para você, já está feito. Diz o texto que antes de você nascer, Deus já tinha te separado. Deus te deu um sonho? Diga amém. Você tem um sonho de Deus? Levanta a mão se você tem. Se Deus te falou algo poderoso que ia acontecer na sua vida, levanta a mão de verdade. Você quer um segredo? Já está tudo pronto. Passou porque não aconteceu? Porque você está mais focado na sua vida do que na vida de Deus. Já está pronto, Deus já fez tudo. Deus já fez todas as conexões que precisa. Deus já abriu as portas que precisa. Deus já fez tudo. O problema é você. É você. O que o José precisava para sentar na cadeira do Egito? Interpretar sonho. Interpretar sonho interpretava desde criança. Se era só isso. Não só ele, a casa toda, pai, mãe, todo mundo interpretava sonho naquela casa. Eu já falo, em nome de Jesus, se alguém tem sonho, nem me conte. Eu não sonho, então eu não interpreto. Quem ficou a pessoa pergunta: pastor, eu tive um sonho, o que você acha? Eu acho que eu não sonho. Eu não tenho esse negócio. Pastor, todo mundo sonha. Irmão, eu sou responsável pelo que eu lembro. Eu não sou responsável pelo que eu não lembro. Tá doido? É igual o nome. A gente às vezes está na rua, as pessoas falam assim: poxa, pastor, tudo bom? Como é que você está? Você lembra de mim? Nem quando é um nome assim diferente, assim, Kathleen. Não tem como esquecer, irmão. Mas o seu nome tem o quê? Y, L, H. Deve ter. A sua mãe teve vontade de fazer isso. Tenho certeza que teve. É difícil lembrar. Eu não lembro do meu nome, eu lembrar do seu. Porque a gente, quando vira pastor, perde nome, né? As pessoas chamam Bruno. Aí você olha. Aí a pessoa fala assim: você não é Bruno, não. Você é o pastor. Fala assim: não. Eu continuo Bruno. Eu quero que você entenda que são dias de você fazer escolhas. E escolhas doem. Escolhas doem. Essa história que você pode levar toda a sua vida para Deus é mentira. Se isso fosse possível, Deus não tinha matado o seu filho. Deus matou o filho para findar com toda a vida antiga. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: será que você não está cansado de sofrer, não? Não, responde, fala assim: tô. Você não sabe como. Vira para ele assim: será que você está cansado, não? Não está cansado de dar com a cara na porta?
Pergunta ele assim, será que você não está cansado de tomar decisão errada, sabendo que está errada, achando que vai ser feliz? Irmão, isso é a síndrome da burrice. Você sabe que está errado. Você sabe que a decisão é errada. Você sabe que a pessoa é errada. Você sabe que é tudo errado, mas você acha que vai dar certo. Gente, isso deve ser festival pro diabo. Ele deve ligar a televisão e falar assim, observa lá que até ele sabe. Esse animal, até ele sabe que vai dar tudo errado. Porque não é possível. Essa história de começou errado e vai dar certo, não tem como. Não conheço um negócio que começou errado e vai dar certo. Você vai ter que tomar decisões. Ou de continuar vivendo essa vida de porcaria que você está vivendo. Essa vida de trauma que você está vivendo. Essa vida de que você precisa de qualquer jeito que as pessoas te amem, que as pessoas, eu quero buscar uma cara metade, eu quero, irmão, pelo amor de Deus, você é uma pessoa inteira. Eu preciso ser amado. Que precisa ser amado? Deus te ama, matou um filho por causa de você. Você quer mais amor que esse? Você quer ser feliz? Diga amém. Aprenda a ser feliz com Jesus, sozinho. Eu tenho um costume com Samuel, né? Para quem não sabe, pastor tem um filho. E aí, eu sempre vou para a escola de Samuel e ele vai lendo a Bíblia e a gente vai debatendo a Bíblia. É sempre uma treta. E aí, essa semana, ele chegou naquele texto, né? De que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido e tal. Ele começou, o que é insípido? Aí eu estava explicando, não tem sabor. Ele, então a gente que é crente, a gente tem que salgar a terra, mudar o sabor das pessoas, né? Aí eu falei, isso. Aí ele falou assim, tá difícil, né? Porque isso está sendo feito não, as pessoas continuam tudo igual. Eu falei, filho, tá difícil. Porque até para uma criança, falar em criança, presta atenção. Estou eu ali fora, eu vou voltar à pregação. A Nicole, com 18 anos, contou um caso para o líder dela, para o Douglas, que estava atônito. E ela no meio da conversa, posso, Douglas? Não estou falando com você, não, falando com Douglas, entendeu? Aí ela falou assim, porque eu sou uma adolescente. Eu falei, tu é o quê? Com 18 anos, tu é adolescente? Tu é retardada? Não, um pouco sou eu que expulsei ela e deixei ela voltar. Tô brincando, expulsei não, tive vontade, mas não. Com 18 anos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, no dia que você conseguir se enxergar, você anda mais rápido. Pastor, mas eu só atraio quem não presta. É porque, posso? Posso. É porque o seu nível está lá embaixo do que você quer para a sua vida. Não é eles que não prestam, não. É você que está querendo muito pouco. Posso? Posso seguir daqui cadeira abaixo? Posso? Posso ou não posso? Você está solteiro, está falando que pode por quê? Cheio de pode. Os outros que se explodam, né? Mas pastor, eu escolhi tanto. Irmão, olha esse dedo seu assim, olha aqui esse dedo aqui, olha para esse dedo. Olha para ele, olha para o seu, no meu não. Olha para o seu. Faz assim você, faz assim. Fala assim, Senhor, tem um dedo podre. Tem não, irmã? Se puxar o histórico, tem? Não, calma. Oi? E com Jesus? O dedo tá legal. Pergunta à amiga se ela está com o dedo podre. Presta atenção. É dia de você entender que enquanto você escolher, vai dar tudo errado. Posso? Porque alguém que está tendo Cristo revelado só vai buscar alguém que tem Cristo revelado.
Porque Cristo só se atrai por Cristo. É por isso que Cristo morreu, para dar luz a uma noiva, que hoje chamamos corpo de Cristo. E segundo o texto de Romanos 8, 28 e 29, nós precisamos nos tornar a imagem e semelhança do Senhor. Porque quando Cristo olhar para a noiva, quem que Ele quer ver? A si mesmo. Só que volta o texto. E Enoque caminhou com Deus e gerou filhos e filhas. Enoque caminhou com Deus. Toda vez que você toma as suas decisões, você não está caminhando com Deus. Toda vez que você faz as coisas que te agradam. Mas pastor, e se agradar a Deus? Deus só se agrada de uma coisa, está no texto: revelar a Cristo em mim. Se o que você está promovendo não está revelando a Cristo, não é do agrado de Deus. Mas pastor, então eu vou casar como? Casando com alguém que Cristo seja revelado. São dias de fazermos uma escolha, caminhar com Deus. E pode parecer estranho, mas isso não é garantia para quem está numa igreja. Sabe por quê? Porque basta 1 segundo e você escolhe caminhar sozinho. Me perdoe o que eu vou dizer, mas a nossa preocupação primeira não é com os de fora, é de converter quem está dentro. Eu entendo que num primeiro momento nós precisamos largar coisas, e aí você muda a roupa, é batata isso. As meninas, os meninos chegam na igreja e daqui a pouco você está com uma saia maior, louvado seja o Senhor, já não vem mais de top para a igreja, tem uma blusa maior, e você vai se cobrindo mais, e louvado seja Deus, você converte primeiro o seu guarda-roupa, e tudo bem. Quem converteu o guarda-roupa aqui quando se converteu? Está vendo? As pessoas perguntam assim: pastor, o que eu faço com as minhas saias? Dou para uma amiga? Eu falei: não serve para você, serve para o outro. Presta atenção. Eu entendo que no segundo momento você para de falar palavrão. Apesar de entender que o texto nunca falou sobre palavrão, e não estou sendo a favor deles, o que o texto diz é que nós não devemos usar palavras torpes. Torpes vem de torpedo, torpeza. Até um irmão pode ser uma palavra torpe. Ô irmão, isso pode te machucar. Então o cuidado não está em falarmos palavras de baixo calão, não que eu me agrade delas, não devemos falar. O cuidado está em que nenhuma palavra nossa entre como um torpedo no coração de alguém. Esse é o cuidado. E eu entendo que o segundo momento é isso. Mas chega um momento de uma real conversão em que eu tenho que começar a perguntar para Deus se os meus pensamentos são dele. Se os meus sentimentos são dele. E está aqui o verdadeiro problema. Porque essas conversões que nós vemos na igreja, a pessoa em 9 meses vira líder de célula, e não sei, isso é uma loucura. A pessoa nem se converteu direito, já está em cima do altar, já está... Não, calma. Mas pastor, a igreja tem que crescer, tem que desenvolver. A esse preço não. Porque essa pessoa vai matar alguém que vai achar que ela já tem um estágio tal e ela não tem. Então é melhor crescer devagar do que crescer explodindo e se perdendo. Perdendo pessoas, perdendo coisas. Então o que nós temos que começar a entender que num segundo momento eu vou ter que começar a perguntar: os meus pensamentos estão em Cristo? A minha vida está em Cristo? O meu querer está em Cristo? O meu trabalho foi Deus que me deu? A minha roda de amigos, Deus se agrada dela? Pastor, e se for não? Abandona tudo. Sabe por quê?
Há uma escolha no evangelho a se fazer. E o muro é do diabo, nunca foi de Deus. Deus não tem muro. Deus tem uma porta, Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Entra nela. São dias de você começar a se perguntar: eu tenho caminhado com Deus de segunda a sábado? Ou será que amanhã você quer ir para um barzinho conversar com alguns amigos? Passou, qual o problema do barzinho? Nenhum. Agora, são seus amigos que provocam o ambiente para você ou você que provoca o ambiente para eles? Você é mais um no meio de todo mundo? Ou você é aquele que vai começar a pregar Cristo no meio de todos? Passou, você entraria num barzinho? Nunca. Por quê? Porque onde eu não posso influenciar, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho nem mais idade para isso, que a gente vai ficando velho, né? Eu estou nessa fase do velho. A gente vai ficando velho, irmão, você não quer mais nada, você quer ficar em casa, falar assim: Jesus, louvado seja Deus. Eu sei que você é mais novo que eu, louvado seja Deus por isso. Mas entenda, são dias de fazer escolhas. Eu lembro até hoje, eu já contei essa história algumas vezes. Eu tinha me convertido, eu vivi muito no meio pesado, né? E os meus amigos todos frequentavam um pagode que tinha na Barra. E eu já estava convertido de verdade, assim, convertido à vera. Convertidaço. Aí um dia eu acordei e falei assim: cara, que saudade do fulano. Saudade de ciclano. Aí eu olhei, segunda-feira, era o dia do pagode. Falei: vou lá, vou pregar o evangelho para eles. Vou falar de Jesus. Ok? Peguei meu carro. Eu tinha 20 e poucos anos, eu era só um idiota da cidade. Peguei meu carro, cheguei em frente ao local, irmão. Pagode comendo solto. Eu falei: sangue da nova aliança. Quando eu soltei do carro, Deus falou assim: você vai entrar? Eu falei: pô, claro. Qual o problema? Eu não vou me desviar. Eu não bebo. Eu não vou ficar com ninguém. Vou chegar aí. Aí Deus falou assim comigo: e se eu não entrar, você entra? Aí eu dei dor para trás e falei assim: aí não, né? Você não pode entrar comigo? Aí Deus falou assim: é você que quer entrar ou eu que mandei você entrar? Eu falei: De repente me deu a vontade de tomar uma água de coco. O pagode era na praia, né? Eu falei: acho que eu vou ficar num quiosque. Irmão, mas ali me bateu um arrependimento. Sabe aquele constrangimento de falar: cara, que besteira eu estou fazendo. Que besteira eu estou fazendo. Eu fui para esse quiosque. Irmão, eu devo ter tomado umas 15 águas de coco. Eu acho que eu tomei um porre de água de coco. Transtornado. E eu tomava água de coco e chorava. E a água de coco, e me dá mais uma. O cara do quiosque já não sabia mais o que pensar. Assim, cara, o cara tá bêbado de água de coco. E eu chorava, e a lágrima caía, e eu, água de coco pra dentro. Era para hidratar, deve ser. E eu tomei uma decisão, eu falei: nunca mais eu entro num lugar que Deus não tenha direcionado. Nunca mais. E eu tô falando de 20 anos atrás. Eu tinha um ano de convertido. Mas no ímpeto de levantar e falar: cara, vou lá. Mas pastor, você ia pregar o evangelho. Você sabia que o apóstolo Paulo foi pregar em lugares e Deus falou: não pregue aí? Eu sei que você não está crente para isso ainda não. Paulo chegou a lugares que quando ele foi pregar, Deus falou assim: não, vá para outro lugar. São tempos de entendermos qual é a direção de Deus. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: hoje temos um desafio.
caminhar com Deus. Ou melhor, caminhar em Deus. Porque entenda, Enoque andou e caminhou com Deus. Mas no novo pacto, não se pode caminhar com Deus. No novo pacto, Deus é o próprio caminho. Eu vou repetir. Enoque andou com Deus, porque o pacto que vivia dizia: Deus vai à frente. Vocês sabem que a música da irmã que a gente canta, que Deus vai à frente, abrindo os caminhos, ela é meio fora de pacto, né? Porque Deus não está abrindo o caminho mais. Deus é o caminho. Então agora no novo pacto, o chamado não é caminhar com Deus, é caminhar no caminho. Eu sei que no português isso embola. É porque o novo pacto, Jesus disse: eu sou o novo pacto não nos permite caminhar com Ele, mas caminhar nele. O desafio hoje é eu olhar no espelho e falar: estou tomando decisões erradas. Tenho pensamentos que não concordo. Posso? Vai ficar chateado comigo não? Se ficar também já era. Tem gente que está hoje aqui que você abortou criança. Mas não é que você abortou um filho. Você já tinha abortado a Deus antes. Você já tinha abortado a Deus. Não é que você se desviou. Você já tinha separado de Deus. A minha oração hoje é que nós possamos decidir por essa vida. Porque caminhar com Deus não é que vai ser difícil ou vai ser fácil, mas vai ser nele. Porque só há uma maneira de externarmos o Senhor: estando nele. Hoje eu não vim pregar só para quem tomou decisões erradas. Hoje eu quero que você entenda que talvez você decidiu tomar um caminho que nunca foi Deus. E ele começou com um pensamento. Eu termino com uma frase de um autor, de um best-seller famoso, que ele fala assim: cuidado com seus pensamentos, que eles transformarão nas suas atitudes. Cuidado com as suas atitudes, que eles definirão o seu destino. Cuidado com o seu destino, que ele vai mudar o rumo da sua vida por completo. Tudo começou com um pensamento. Hoje Deus quer abortar pensamentos que não são dele. Essa madrugada orando, Deus falou comigo que existiam pessoas aqui que querem se matar. Existiam pessoas aqui que o diabo tem soprado no ouvido delas sobre isso. Tem gente aqui hoje que infelizmente tem se cortado e que ninguém sabe. Tem gente aqui hoje que abortou coisas porque abortou o Senhor primeiro. Eu vou piorar. Tem gente que está aqui sentado hoje que se era para estar morto, mas hoje você está aqui. Mas a decisão não é se você está aqui, é como você vai sair daqui. Caminhando sozinho ou caminhando nele. E só você vai poder tomar essa decisão. Eu vim ministrar para pessoas que querem vida, mas que para isso vão precisar tomar decisões. Pode cortar, Aline. Pode cortar. Esse é o desafio de hoje.